queria pedir que, inicialmente, vocês respirassem fundo e dessem uma olhada aqui ao redor de vocês. Observa esse cenário no qual vocês estão. Parece Casa Betânia. Goiás. Parece as ruas de Goiás. E qual outro lugar que você já foi? Pirinópolis. Em Minas é assim também, não é? Bahia. Hã? Bahia. Também. Salvador. Senhores, por que toda cidade colonial parece? Por causa que são construções portuguesas. Foi feito pelo mesmo cara, quase. Então, senhores, Ele foi lá, né? Tá, então desculpa. essas cidades coloniais portuguesas, elas são construídas todas assim, atendendo uma função. Não é à toa. Não é simplesmente uma questão de estética. É uma questão de função mesmo. Uma das principais funções desse tipo de arquitetura é a defesa. Notem, cidades coloniais, elas são normalmente as casas, uma encosta na outra, sem nenhum lugar para você esconder, por exemplo. De maneira que, em caso de ataque de nativos ou de bandidos, a cidade poderia ser facilmente defendida. Porque você cria um corredor imenso, e nesse corredor você conseguiria ver o inimigo muito fácil e prever por onde ele te atacaria. Perfeito? Dessa forma, senhores, essas construções coloniais, elas vão seguir, então, um objetivo muito claro. Perfeito? Uma outra coisa que talvez seja interessante pensar é na questão que, normalmente, o centro de uma cidade colonial será a igreja. Claro, uma igreja católica. Brasil Colônia, igreja católica. Essa igreja católica, como aquela que a gente vê ali atrás da gente, ela vai servir, em última instância, como o último lugar para as pessoas da cidade se abrigarem para tentar não morrer. Quem é que já viu o filme O Alto da Compadecida? Já viram, né? Quando os cangaceiros entram na cidade, todos eles acabam seguindo o mesmo trajeto. E muitos dos cidadãos, dos moradores da cidade, eles vão se abrigar dentro da igreja. Então aquilo é algo muito comum a gente ver dentro das construções das cidades coloniais portuguesas. Em todas as colônias portuguesas, você tem uma mentalidade muito parecida. Claro, variam os materiais, variam alguns detalhes, mas a estrutura de murinho e tal é sempre bem parecida. Seguinte, né, meu querido, os que identificaram, né, buscaram a semelhança desse cenário aqui com a cidade de Goiás, Pirinópolis. Eu falo mais abertamente da cidade de Goiás porque minha mãe é de lá, eu estudei um período lá, tanto geografia como matemática, e conheço um pouco dessa história, dessa cidade que inicialmente recebeu o nome de Arraial de Santana, para depois Vila Boa de Goiás, para depois Cidade de Goiás. Cidade de Goiás que em 2001 recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, né, pelo IPHAN, pela Unesco, e que é engraçado que na passagem de 2000 para 2001, no mesmo ano que ela ganhou o título,
houve aquela enchente, né, nas cabeceiras do Rio Vermelho, onde o Rio Vermelho encheu sua caixa ali no centro histórico, e meio que causou algumas destruições naquela região, inclusive levando a cruz do Anhanguera, né? Anhanguera que foi o bandeirante paulista que desbravou o estado de Goiás, né? Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Filho. Foi Anhanguera II. Conhecido como o Velho Diabo Velho. Né? Inclusive, no cruzamento entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Goiás, há uma estátua dele com uma espingarda e uma bateia na mão, né? Isso. De fazer o garimpo. Tá. Esse calçamento que nós estamos vendo aqui em forma de blocos, né? Também nessas cidades históricas, eles foram construídos pelos escravos. Né? Os escravos que não tinham outra opção a não ser realizar esse tipo de trabalho. Quando a gente fala em escravo, a gente lembra sempre de uma palavra sofrida, de uma palavra que gera lembranças de tortura e de uma forma de vida, uma forma de se viver bem precária. Né? E esses escravos, eles eram obrigados a trabalhar nessas construções. Se você observar, você encaixar bloco por bloco, né, pedra por pedra, é meio complicado. Não interessante se estava chovendo ou com sol, eles eram obrigados. E no final do dia, eles iam para as famosas senzalas, né, onde abrigavam toda essa comunidade. Não só os homens, mas também as mulheres realizavam trabalho escravos, né, e muitas dessas mulheres também tinha um trabalho muito, na verdade, estúpido, que era servir como objeto para a iniciação sexual dos filhos dos fazendeiros. Tá? As crianças brancas, filhas dos fazendeiros, né, os latifundiários, brincavam com as crianças dos escravos? Sim, brincavam. Né? Algumas escravas amamentavam o filho desses fazendeiros, mas o destino era o mesmo. Quem nascia pobre escravo, morria pobre escravo. Quem nascia branco, filho de fazendeiro, morria branco, filho de fazendeiro. Tá? Logicamente, quem foi para Goiás nesses dias atuais, viu que a duplicação da rodovia GO 070, né, Goiás é uma cidade turística, mas é um caminho que liga as praias do Rio Araguaia, Aruanã, Cocalinho, São Miguel do Araguaia, né, Bandeirante, toda aquela região. Duplicou-se a rodovia, ótimo, um progresso chegando, mas automaticamente levaram consigo um muro feito por escravos. Na cidade de Goiás tem uma senhora chamada Dona Antolina, conhecida como Tia Tó. Ela fala que tem a chave da cidade. E por muito tempo ela defendeu para que não chegasse a duplicação dessas regiões, para não afetar a construção desses muros feitos por escravos, que é um contexto histórico, é uma construção histórica. Mas devido a ser ano político, devido à necessidade, né, do processo de urbanização, foi feito o duplicamento dessa rodovia. Em frente ao povoado de Areia, existe uma igreja datada da construção de 1828, né, que é ali no povoado de Areias, e aí, graças ao bom senso, essa igreja não sofreu nenhuma consequência. Sofreu por ser uma construção antiga e devido ao maquinário pesado que está na porta ali, pode ter certeza que abalou muito as suas estruturas. Pode ser uma construção velha, uma construção nova, e o equipamento para gerar o processo de calçamento, né? O processo para construir as estradas sofre impacto diretamente. Certo? Então, assim, a necessidade de progresso é fundamental? Mas também é uma necessidade, William, muito grande de se preservar o patrimônio histórico da humanidade. Visto que vocês, a maioria, conhece, e com certeza, quando vocês chegar na fase de ser pai e ser mãe, vão querer que os filhos de vocês também conheçam. Porque isso faz parte da história do povo goiano,
Essa história faz parte do povo brasileiro e o mundo inteiro conhece a cidade de Goiás, principalmente pelo evento conhecido como FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que se iniciou nos anos 2000, basicamente que ninguém tinha nascido ainda, apenas só eu e o Vitor, né? Nós éramos novos, né, Vitor? Tínhamos tantos anos, né? Nós tínhamos tantos anos, mas no ano 2000 não tinha ninguém de vocês, nenhum de vocês tinha nascido ainda. Então, a questão de a gente vir para um cenário que representa essas regiões, a questão da gente preservar, da gente levar essa história adiante, é de fundamental importância, porque é a origem do povo goiano. A maioria aqui é goiano, então nós temos que defender, preservar e valorizar a nossa história. Bom, é interessante a gente pensar também, senhores, em quem estava aqui antes dos portugueses. Nesse sentido, nós vamos passar aqui agora numa vila indígena. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre os quilombos. Não é Palmares, mas dá para a gente sentir um pouco como eram os quilombos. Ok? Bora lá?